Vamos conversar sobre instalações elétricas prediais. Hoje a aula é prática. A gente vai montar essa bancada aqui, colocar iluminação e tomadas e discutir um pouco sobre a NBR 5410. Antes de mais nada, a primeira coisa que você precisa ter para fazer qualquer instalação é um projeto. E um projeto vai além dos diagramas, é mais do que a lista de materiais. É saber o que fazer e como fazer. Aqui a gente vai instalar 5 fontes de luz, 5 lâmpadas. Vamos instalar um three-way para acionamento de uma dessas lâmpadas com dois interruptores independentes. A gente vai colocar também uma tomada dupla, uma tomada simples, um interruptor duplo e um interruptor simples. Beleza. Então, o diagrama ele vai ajudar a gente a navegar pelo projeto sem que a gente precise ficar dependendo de memória, porque você checa o diagrama e sabe quantos cabos estão passando por cada condutor, checa se a integridade daquela conexão vai ser possível dado o, os parâmetros dos seus equipamentos e define qual precisa ser, né, o parâmetro, por exemplo, para passarem a determinada quantidade de cabos em um determinado conduíte e até se eles vão poder ou não estar lá. Todas essas informações elas estão contidas dentro de documentos, que a gente chama de normas. Né? Existem as normas técnicas, por exemplo, a NBR 5410, ela é a norma que dita como devem ser as instalações elétricas de baixa tensão, que são essas de 220, 380 volts, essas que estão na maioria das residências, dos estabelecimentos comerciais também. Essa norma, ela vem do mesmo lugar que vem, por exemplo, as normas, as regras da ABNT. A NBR 5410, ela é uma norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E elas têm um caráter propositivo. Elas indicam quais são os parâmetros mínimos de segurança e quais são os parâmetros, por exemplo, em uma situação em que você não especifica uma particularidade daquela instalação. As normas reguladoras, né, regulamentadoras, as NRs, elas são de caráter obrigatório, elas vêm do Ministério do Trabalho e Emprego, elas têm uma característica obrigatória de segurança nas instalações elétricas prediais. Por exemplo, vai ser ela que vai dizer que eu preciso estar com equipamento propício, né, o equipamento, o EPI, equipamento de proteção individual característico daquela atividade. Por exemplo, eu não posso estar com objetos de metal na mão durante uma instalação elétrica, ainda que não haja eletricidade vindo nos cabos nesse momento, eu não posso estar com esses equipamentos, porque eu preciso garantir, né, que em um momento de um sinistro elétrico, de um problema elétrico, eu não vou facilitar ainda mais o acidente. Então, antes de mais nada, o primeiro passo, o passo mais importante de toda instalação, é a fase de projeto, é a fase de preparação. Eu não posso começar de qualquer jeito, preciso pensar sobre o que eu vou fazer. Beleza, tirei meus anéis, bota. A gente tem também as regras de segurança relacionadas à rede antes da instalação. Nesse caso, eu vou estar fazendo essa placa de madeira. Ela está totalmente desconectada da rede. Normalmente nas casas, quando a gente faz esse tipo de instalação em alvenaria, já existe alguma fonte de energia, se for um caso de reforma, ou ainda se for um caso de ligação nova, a gente sabe como estão os cabos aí pelas ruas, a gente sabe como são as instalações, então é sempre bom fazer todos os padrões de segurança. Primeiro, desenergiza a rede, derruba lá o disjuntor, coloca uma proteção no centro de medição ou no qualquer referência que você tenha de ligação de rede para onde você está trabalhando, coloca um cadeado, trava, sinaliza dizendo que não é para, mesmo que alguém chegue lá, veja, ó, tem um aviso,
protegido com cadeado, porque mesmo que a pessoa veja o aviso, ela não vai conseguir mexer. E depois disso, você ainda mede, se for fazer uma intervenção, para garantir, porque ninguém sabe se houve um gato, se houve alguma instalação irregular que possa ter energizado aquela rede. E o indicado ainda é aterrar, se possível, a instalação para garantir que você vai estar totalmente protegido. Óbvio que esses parâmetros eles vão depender do nível da instalação, do tipo de instalação, mas nesse caso, por exemplo, eu não vou fazer porque já estou completamente isolado da rede, mas você precisa em todo momento garantir que você está trabalhando em uma rede desconectada, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, que tudo isso está esclarecido, é acessar os nossos materiais. Começando pelo three-way. O three-way ele nada mais é do que um interruptor normal com uma entrada a mais. E é essa diferença, vou tirar aqui para vocês verem. Esse é um interruptor simples, tá? Perceba que ele tem duas entradas, uma no centro e uma outra na extremidade. E esse é um three-way, ou interruptor paralelo. Perceba que ele tem três bornes para entrada de cabos, certo? Por que isso é importante? Porque essa característica de ter três bornes vai permitir a gente fazer uma ligação diferente da ligação do interruptor comum. Vamos começar pelo mais difícil. Vamos começar com o three-way. Você pode pegar uma. Eu sei que em muitas situações o pessoal faz essa instalação com uma faquinha de mesa, com uma faquinha qualquer, principalmente nas zonas rurais, as cidades mais onde normalmente são as pessoas que construíram a sua casa que fazem a instalação e eles usam uma faquinha de mesa. É ideal trabalhar com determinados equipamentos mais profissionais para facilitar a vida da gente. Vou dar um exemplo. Isso daqui é o que acontece quando eu uso um desencapador de fio para liberar uma conexão. Easy, fácil, né? Eu poderia fazer também usando uma faquinha de mesa e desencapar o fio. Só que vai tirar muito mais tempo. Óbvio que dependendo da habilidade facilita, mas ainda assim a qualidade não fica igual e nesse processo você pode danificar os filamentos dos cabos. Há muito tempo atrás, cabos eram de fio rígido, fio de cobre rígido, e ainda tem algumas instalações hoje em dia, mas eles têm uma flexibilidade bem reduzida, eles não são apropriados. Hoje a gente usa cabos flexíveis com filamentos de cobre, certo? Então tem vários filamentos desses. Com a faquinha, às vezes você corta, alguns desses filamentos quebra, diminui a integridade. O que vai acontecer aqui? Eu estou usando esse fio, esse cabo duplo, só como exemplo aqui para ilustrar para vocês, é um cabo de 1,5, cabos para iluminação são da bitola de 1,5, que é uma bitola mais reduzida, vai ter menos potência. A bitola para tomada aí já vai ser uma outra. Aqui você vai pegar cada um ah, desses, desses terminais dos cabos e vai colocar em um dos bornes das extremidades do three-way, certo? Então você pode pegar uma chave de fenda, liberar, dar folga ao borne
e fazer a conexão. Isso daqui é perfeitamente possível, incluir direto. Mas vocês percebem que eu tenho certeza que quem já fez isso antes, para um só interruptor, ou para uma instalação mais simples, pode não ser difícil fazer essa conexão aqui e deixar bem instalado, bem bonito. Vai funcionar perfeitamente, tá? Mas vejam que aqui eu tenho algumas pontas que eu fiz um desencapamento de fio pequeno, né, propositalmente, mas acontece bastante o pessoal fazer um desencapamento, principalmente por estar usando uma faquinha de mesa maior, mais longo, deixar uma parte aqui totalmente desencapada. Isso diminui bastante a segurança dessa instalação. Não é que não vai funcionar, mas aqui na ponta você vai ter efeitos de campo eletromagnético ampliados que podem gerar eventualmente um problema. E o interruptor ele também desgasta. Com o tempo, esse daqui, por exemplo, vou usar esse como exemplo. Esse daqui é um exemplo de um interruptor que não está funcionando. Você clica e ele não engata o encaixe, certo? É diferente de um como esse. Esse daqui não vai. Alguém pode até pensar que isso aqui era de uma campainha. Não é. Era, era do quarto mesmo, que a gente precisou trocar. Então, o que é que a gente pode fazer para aumentar a vida útil, né, dos interruptores, da instalação e evitar esses problemas que eu comentei, por exemplo, em relação a um condutor como esse que é mais longo. Vejam que aqui já está desencapado um pouco mais. E, enfim, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, você pode só ajustar aqui, tirando o excesso, já ajuda bastante. Mas o uso de um alicate como esse é a melhor coisa. Segundo, eu recomendo o uso de bornes, de terminais como esses, para fazer um encaixe. A instalação fica muito mais profissional. A vida útil tanto do equipamento que está sendo ligado, por exemplo, uma tomada ou uma lâmpada, quanto a própria integridade do cabo fica mais protegida. E sua instalação fica com um aspecto muito melhor. Então basta que você faça isso. A gente pode crimpar com o próprio alicate, como esse, ou pode usar um outro, a critério, para fixar no lugar. Existem alternativas de alicate para crimpar que são bem melhores, mas o importante aqui é a gente fazer essa pressão entre o conector e o cabo. Uma vez feito isso, aí fica muito mais simples para a gente conectar o nosso three-way. Abrimos um novo, garantimos que ele é três terminais. Novamente liberamos o borne. E encaixamos os terminais.
esses terminais, eles são muito comuns de serem encontrados na indústria, né? Principalmente em quadros de comando, em quadros industriais, eles são importantes por conta, são obrigatórios, inclusive, por conta da característica de serem instalações com uma potência muito alta. Significa que vai passar uma corrente muito alta nas conexões entre os equipamentos, né? Aqui, obviamente, não vai acontecer isso, não vai passar essa corrente toda, mas o valor desses ah, conectores ele é tão em conta que é muito razoável se utilizar ele para instalações, dado o benefício que eles agregam, além da qualidade final do projeto, do processo, né? Da instalação da eletricista. Tá bom. Mas, digamos, né, como aconteceu aqui, que você padronizou os retornos, né? A gente chama essa conexão aqui, ainda não tem fase, ainda não tem energia aqui, a gente só está conectando dois equipamentos. A gente chama essa conexão aqui de retorno. Mas digamos que você estabeleceu a conexão entre esses dois interruptores aqui, mas você não padronizou as cores. Por exemplo, como aconteceu aqui. É muito comum, quando a gente está fazendo uma instalação predial, você estabelecer uma cor para cada tipo de cabo, né? A fase, que é o cabo carregado, ele normalmente é vermelho, o neutro ele vem azul, o terra verde, os retornos podem ser brancos ou pretos, costumam variar bastante a critério de quem for fazer e da disponibilidade dos cabos, mas as cores elas são importantes para a organização. Dá um exemplo. Aqui eu usei por conveniência esse cabo branco, né, duplo, normalmente é usado para extensões, e eu preciso, pelo diagrama, conectar o lado de cima com o lado de cima daqui, o lado de baixo daqui com o lado de baixo daqui. Mas agora eu não sei qual é o de baixo, qual é o de cima, porque esse cabo ele já se entrelaçou por várias conexões aqui até chegar, né? Isso é o que acontece quando você se depara ou com instalações que não padronizaram as cores, ou com instalações antigas que você está indo lá para fazer alguma correção, alguma coisa nova, e você não sabe qual a cor daquele cabo e onde é que ele está ligado. Uma forma da gente descobrir é através de medições. Medições, elas são um instrumento do eletricista para descobrir aquilo que não está, né, explícito aos olhos. Que a energia elétrica ela trabalha de forma oculta, de forma misteriosa, diriam os poetas. Então você pode pegar um multímetro convencional, você pode pegar um multímetro como esse. Esse daqui é um pouco mais profissional, mas todos os multímetros vão ter a opção de medição de continuidade, que é dizer se aquela conexão ela está íntegra de um terminal até outro. Tá? Então vou ligar aqui o meu multímetro em continuidade, e a continuidade ela se mede assim. Primeiro você testa, normalmente tem um sinal sonoro, ou pode aparecer no multímetro um valor, por exemplo, de 0 ohms, que indica que ali existe uma continuidade, e você encosta, ele vai apitar, né? Então ele vai dizer para a gente se a integridade daquela conexão entre os terminais é íntegro, se existe continuidade ali. Medindo uma resistência pequena, ele vai entender como continuidade. Então aqui, por exemplo, né, se eu pegar esse ponto e ligar com esse, percebo que eles estão separados, não houve apito. Né? Se eu apertar ali e medir novamente, sem apito, certo? Porque o fechamento é com o terminal do centro. Agora, se eu clicar nesse de cima, desse lado, e clicar no de cima desse lado,
sem apito. Se eu clicar no de baixo, continuidade. Significa que esses dois terminais que estão conectados ao multímetro, eles estão em curto. Ou seja, eles estão um conectado no outro, tá? Para referência, nesse caso aqui é o de cima. Você coloca os textos que tiverem no interruptor como referência, então está para cima. E esse outro também. Então os dois de cima estão conectados entre si e os de baixo também. Perfeito. Essa daqui é a parte central da conexão do three-way. Eu preciso agora incluir nessa conexão a energia, né? Por enquanto eu só conectei dois instrumentos, dois interruptores entre si. Não tem energia aqui. A gente vai incluir a energia trazendo ela do quadro de distribuição, do disjuntor respectivo ao circuito de iluminação, e de lá eu vou derivar uma fase para entrar dentro desse interruptor, certo? Vou alimentar agora os nossos interruptores. Aqui a gente vai padronizar o cabo vermelho, a bitola do cabo, o diâmetro, a grossura, a espessura vai ser 1,5, né? 1,5 milímetros. Ele vai sair aqui do nosso quadro e ele tem que entrar no primeiro dos nossos interruptores paralelos. Faz diferença qual é o primeiro? Não. Só baseado na quantidade de cabo que você tem disponível. E se, por exemplo, um deles for mais próximo do quadro de distribuição, você usa ele como referência de mais próximo para gastar menos cabo. Mas em termos de funcionamento, tanto faz se entra naquele ou se entra nesse, tá? Então, esse cabo ele tem que passar pelos conduítes saindo do quadro. Normalmente, em instalações, a gente usa um cabo guia para fazer esse processo. Aqui não é necessário por conta do tamanho da bancada, mas cabos guias eles são amplamente utilizados para fazer esse tipo de conexão de forma simples, para evitar que os cabos se fiquem presos, né? Principalmente em conexões de curvas mais acentuadas. Então, entrei com a fase aqui no meu interruptor. Desencapo a ponta. Escapar um pouco mais, colocar um borne. Aqui em meio. Vou entrar com a fase no centro. Agora que a fase entrou aqui, esses dois cabos eles podem ser considerados como retorno. Eles saem do equipamento, eles vão retornar para um outro equipamento, certo? Então, o caminho da fase ele vai passar por esses cabos. A gente pode considerar retorno todo aquele cabo que não é por natureza originalmente carregado, mas pode vir a se tornar carregado dependendo de uma conexão de chave ao longo do circuito, tá?
E aí, saindo daqui, eu tenho de fato o retorno convencional, que é aquele que sai do interruptor direto para a lâmpada. Aqui a gente vai exemplificar ele através de um cabo branco também. Tá? Percebam que a diferença aqui entre este cabo que está ali em cima e esse cabo aqui é só que lá a construção dele foi feita em conjunto com outro, e esse daqui foi feito separado. Eu fiz questão de usar esse duplo aqui para iluminação, porque me incomoda bastante que sejam comercializadas extensões com cabo de 1,5 que tem 3 conexões na extensão. Eu não tenho mais um aqui, mas esse eu retirei de uma dessas. Cabo para tomada é de 2,5. Para uma tomada só, você já deve considerar 1,5, mesmo que seja um circuito único. E tem vários motivos para isso, né? Um deles é que pode ser que eu coloque naquela extensão um instrumento de uma potência muito alta que demande uma corrente muito alta e aqueça aquela conexão. Dependendo de quantas outras emendas ou conexões já tenho naquela extensão da tomada para trás, isso pode ser perigoso, né? Para cargas menores não costuma ser, então a gente vê muito, mas é um risco que se está correndo, né? Então vou aqui passar esse cabo da do interruptor até a lâmpada, digamos que eu vou colocar a lâmpada aqui. Ó. O cabo encostando no conduíte, ele pode gerar uma resistência, né, mais complicada a passagem. Você observa isso até aqui em menor medida. Imagine isso em uma construção gigante. Outra coisa, a bitola, o diâmetro do condutor, ele, ele é medido em relação à quantidade de cabo que tem dentro do de cabo de cobre, né, de filamento de cobre. Ele não é a grossura, incluindo a proteção de plástico, de polímero ao redor, tá? Então, se você comprou uma extensão e acha que pode usar ela à vontade por conta da grossura, da proteção do plástico, mas por dentro são cabinhos fininhos, pense de novo, tá? O que vai proteger você, o que vai evitar o problema no circuito, não é essa proteção de plástico aqui de fora. Ela vai ajudar para evitar que a gente entre em contato direto, mas se eu passar uma corrente grande demais pelos cabos finos de dentro, eles vão derreter independente, tá? Então vou fazer aqui essa conexão para deixar aqui menos poluído. Eu posso já cortar aqui, cortar aqui também. Tá? Vou desencapar a parte da conexão que vai para a lâmpada e o retorno que vai entrar no three-way. Novamente 2 bornes. Fazendo dessa forma aqui, eu garanto para vocês que a chance de curto, a chance de problema elétrico, a chance de, enfim, tudo de ruim que a gente vê acontecendo vai ser muito menor. Ajustei.
Ok. Aqui a gente vai colocar nossa lâmpada. Para colocar a lâmpada, né? Vou pegar uma lâmpada aqui de exemplo, todos sabemos que a lâmpada, né? Assim, está acostumado com esse formato. Aqui eu tenho os dois terminais da lâmpada. Esse terminal do centro e esse terminal de fora, tá? O que é que vai acontecer aqui? Quando eu alimentar a, o socket com energia, um dos terminais está conectado lá no fundo ao borne aqui de entrada do cabo, ele vai encostar nesse terminal da lâmpada, e aqui ao redor vai encostar nessa parte de metal de dentro do socket, tá? Então, ela acende quando eu finalizo a conexão e a parte de metal da ponta encosta na conexão de trás. Isso é isso que a gente vai fazer aqui. Uma dessas conexões, ela é do retorno, que quando eu acionar o interruptor, vai direcionar a fase até esse terminal, e o outro vai o neutro, tá? Então é aí que a fase e o neutro se encontram, que a fase é o potencial nesse nessa situação carregado, trazendo energia com potencial elétrico, e o neutro é a referência zero do sistema. Vamos lá. Então, soquete vem assim. Aqui eu desconecto. Existe uma indicação para qual deve ser a conexão? É preferível, não faz diferença, tá? Assim, em termos práticos, no dia a dia, a gente vê que ninguém se importa muito com isso, mas ah, não faz diferença no sentido, você não vai ver isso como regra no campo. Mas pensem bem, se você, se você é uma pessoa que você gosta, um parente, um amigo, tá colocando uma lâmpada, vai trocar uma lâmpada, que é a coisa mais simples do mundo, que a gente tem super segurança do mundo, que é só trocar uma lâmpada. Vocês acham que é mais provável que um acidente aconteça se a energia estiver nessa parte aqui, mais para fora, que vai conectar nessa parte mais ampla da lâmpada, ou vocês acham que é mais seguro se a energia estiver só lá no fundinho, nesse interruptor, nesse de dentro, e conectar só na pontinha da lâmpada? Muito melhor que a energia esteja mais distante, né? Mais difícil de lhe machucar e machucar quem você gosta. Então aqui, se você tem esse tempo e pode fazer essa escolha, faz. É só ver qual que conecta, esse daqui, e ligar o retorno nele. Como a gente tem um terminal aqui, é super fácil de encaixar, não vai ter ponta solta para lugar nenhum. Está conectado. O que é que falta aqui? O neutro. De onde é que vem o neutro? Do quadro de distribuição. O neutro é derivado da rede, ele se origina no ponto de conexão das três fases no enrolamento estrela do transformador da rua. Ele é uma referência do zero da rede, do sistema de distribuição. Ele se equipotencializa com o aterramento, no que a gente chama de BEP, né? Que é o barramento de equipotencialização principal. Poderia, por exemplo, ser algum desses barramentos aqui.
a gente deriva desses barramentos um cabo para um segundo barramento, e nesse segundo barramento a gente usa ele de neutro. Né? Esse é um exemplo de esquema de aterramento, existem vários, mas recomendo esse. Né? Se você tiver um cabo de 10 milímetros, que é o que a norma exige, você pode aproveitar o aterramento da rua, derivar dele com esse cabo de 10 milímetros o, o que a gente chama de cabo PEN, né? E aqui, quando chegar no cabo, a gente deriva para o neutro. A gente vai falar sobre isso numa aula específica, mas só dando esse, esse spoiler. Então a gente vai trazer para cá um neutro. Para a gente não ter perigo, já que estamos fazendo uma padronização, vamos usar um cabo preto para o neutro. Por que eu não usei o azul? Porque o azul era 2,5. Aqui é o sistema de iluminação, então a gente tem que usar um cabo de 1,5, tá? Então, mesma coisa. Cortei. Como é pequeno, eu posso fazer só. Oi, meu amor. A gente pode fazer só um pequeno corte aqui. Ah, meu Deus. E incluímos um borne. E está pronto o sorvetinho. Dentro da embalagem vem os 2 parafusos. Que a gente vai usar para fazer a fixação aqui. É claro que uma chave de fenda numa situação dessa ajuda, né? Independente do tamanho, ela faz o trabalho.
Eu também podia usar uma plaquinha de mesa, né? Mas quanto menos você cansar, melhor para a sua qualidade de vida, né? E mais rápida sai a instalação. Então, ferramentas, elas são tecnologia, eletricidade sendo usado para a gente facilitar a vida. Dessa forma, suei nada. Se fossem 200 lâmpadas como essa, 500, 900, né, eu conseguiria fazer a instalação sem dor. Finaliza com encaixe. E agora só precisamos fazer o mesmo fechamento para as tomadas.